e vamos para a questão de número 2. Olha lá o que ele está pedindo. Com referência à organização e ao gerenciamento, né, de arquivos e pastas, noções de vírus, tal, julgue os itens. Para descobrir o tipo de uma pasta utilizando o explorador de arquivos do Windows 10. É suficiente clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta desejada e selecionar a opção Propriedades. E aí, quem assistiu minhas aulas deve ter percebido aí uma dica fatal que eu dou na minha aula, que é o seguinte: o uso do botão direito. E o Sebrasp é uma banca que explora muito recursos do botão direito, mas é muito. Está sempre pedindo esse botão nas suas provas. O que a gente tem que se ater, aluno? Botão direito é um botão que sempre nos dará o quê? Opções. Coloque isso na cabeça. O botão direito é um botão que vai me dar opções. Aí você pergunta, quais opções, professor? Bem, todas aquelas opções possíveis de serem realizadas onde eu clico. Porque o Windows ele é um sistema operacional, aluno, com muitos ambientes. Você tem ali a área de trabalho, você tem a barra de tarefas, você tem o ambiente das pastas, correto? Então, onde eu clico no botão direito, eu tenho que entender que ele vai me dar um menu de opções. Aí eu tenho que tentar ir pela lógica, porque não dá para decorar todas as opções que existem. Então, eu tenho que tentar procurar o seguinte: essa opção que ele me cobrou faz sentido? Ela tem lógica? Ela está dentro de algo razoável? Se tiver, cara, dificilmente a questão está errada. O Sebrasp dificilmente vai colocar uma questão muito lógica com a pegadinha. Geralmente, questões de botão direito do Sebrasp, quando estão erradas, ele bota uma bizarrice. Ele coloca algo que dá para você, pela leitura, ver que não faz sentido aquilo que ele está pedindo, tá? Então, olha só, ele está dizendo o seguinte: você está utilizando um explorador de arquivos. Cara, não tem uma ferramenta mais completa do que essa, né? É a ferramenta que a gente utiliza para gerir todos os nossos arquivos do Windows. Ó, é suficiente, né? Não está me obrigando a nada. Clicar com o botão direito. Aí eu sempre lembro que botão direito sempre vai me dar o quê? Opções, né? Sobre a pasta, e eu escolho propriedades. Então, olha só, o que são propriedades? Alguém bota no bate-papo aí sinônimo de propriedades? O que eu defino propriedades de uma pasta ou de um arquivo? Seria o quê? Coloque aí para mim no bate-papo, que eu vou puxar uma seta aqui, ó. Propriedades, aluno, leia-se isso aqui, ó. Metadados, tá? As propriedades são os metadados de um arquivo ou de uma pasta. O que são metadados, professor? São dados de outros dados, né? São dados que permitem identificar, compor aí um arquivo ou uma pasta. Então, nome do autor é um metadado, data de criação é um metadado, data de alteração do arquivo é um metadado. Você tira uma foto, por exemplo, você sabe que hoje o telefone pega a nossa localização. Então, a sua foto lá no álbum fala onde você tirou a foto. Você tirou a foto em tal lugar. Isso é um metadado. Então, quando ele fala, ver o tipo de pasta, né? Descobrir o tipo de uma pasta, dá para entender que esse tipo aqui, ó, é o quê? É um metadado. Ou seja, é para que serve essa pasta, né? Então, ó, olha só, quando eu clico com o botão direito do mouse sobre uma pasta, até criei uma pasta do INSS, ó, e fui à opção Propriedades, eu tenho uma opção aqui chamada Personalizado, e aqui ele me fala, ó, que tipo de pasta você quer, ó. Tá vendo aí, ó? Ou seja, essa pasta, eu otimizei ela para ser imagens. Por que a gente pode fazer isso no Windows? Para ele criar as bibliotecas. Já viu que o Windows tem biblioteca, né? As bibliotecas, elas armazenam não, né? Elas indexam arquivos que estão espalhados por todo o nosso computador, que dependem do tipo de arquivo. Então, se eu tenho uma pasta que eu alterei o tipo dela para otimizar ela para imagem, a biblioteca imagem já passa a enxergar que dentro daquela pasta vão ter imagens. Então, quando eu abrir a biblioteca imagens, lá vão ter essas pastas. Mas detalhe, não quer dizer que está armazenado em biblioteca, ok?
os arquivos continuam armazenados na sua pasta, mas as bibliotecas passam a ter aí o acesso. Fechou? Bacana? Então, dá para a gente marcar o que aqui? Outra questãozinha correta, né? Uma questão dentro aí de um razoável, sem pegadinha, bem tranquila e a gente avança.